Nessa aula eu vou te mostrar os 5 elementos que a maioria dos anúncios de múltiplos 7 e 8 dígitos tem. Esses elementos são fundamentais para aumentar a sua assertividade, fazer seus anúncios venderem muito mais, e mais do que isso, são elementos que você precisa fazer antes mesmo de escrever a primeira palavra lá no Docs. Então, se você não estiver fazendo isso aqui, a chance é que você esteja perdendo um grande potencial ali de escala e de assertividade nos seus anúncios. Eu vou passar um por um deles, depois eu vou compartilhar com você o documento que eu utilizo no meu dia a dia e que eu passo para os meus copywriters aqui também na hora de escrever anúncios. Fechou? Vamos começar aqui pelo primeiro, tá? O primeiro elemento que você precisa olhar no mercado, tá? Isso daqui é uma leitura de mercado que eu tô passando para você. Antes mesmo de você escrever sua primeira palavra ali, você precisa encontrar quais são os formatos que o seu anúncio, o anúncio dos seus concorrentes está usando. Eles estão usando o quê? Tela dividida, podcast? Qual é o formato, tá? E aí tem B-roll, tem gravado, tem tela gravada, misto, enfim, tem várias coisas. E você precisa saber exatamente o que o seu concorrente, o que o mercado como um todo está fazendo para trazer para suas copies, tá? Depois a gente tem outro ponto, que é os 3 primeiros segundos. Eu não vejo quase ninguém analisando isso. A pessoa sempre quer ver anúncios, conteúdos virais e tudo mais para encaixar nos anúncios ali. Só que a verdade é que precisa ir muito além disso. Você precisa fazer o quê? Você precisa saber exatamente o que está aparecendo na tela, dentro do seu nicho. Qual é a primeira frase que a maioria desses conteúdos virais, desses anúncios ali do seu nicho está focando. E outra, qual que é a linha argumentativa que eles estão usando? É pergunta? É uma afirmação chocante? É uma história? É um dado numérico? E eu posso te afirmar, tá? Se você não mapear, principalmente essa parte argumentativa, a chance é que você está perdendo muito dinheiro. Por quê? Por uma questão muito básica. Tem anúncios que funcionam muito bem com história, tem outros anúncios que funcionam muito bem com dados numéricos. E se você não entender o padrão do seu nicho, você já começa perdendo, porque os concorrentes sabem, né? As outras ofertas que estão escalando sabem. E se você não souber, a chance é que você vai estar perdendo aí uma arma nessa guerra, aí, né? Vai estar com arma a menos na guerra ali para poder escalar. Tá? Depois, a gente vem para o terceiro ponto, que é muito importante também, que é lettering, texto na tela. O que o seu concorrente, o que os anúncios que estão por aí, eles estão usando? Uma headline? Qual é a cor? Qual é a fonte? No Brasil, teve uma época que ficou muito famoso uma headline que ela era vermelha com a borda parecendo que era um papel rasgado. E essa headline, ela ficou famosa por conta de streams que estavam usando, todo mundo estava usando ela, e quando a gente usava aquilo nos nossos anúncios dava muito bom. Então, ou seja, se olhar para a lettering, olhar para o texto na tela, olhar qual é a fonte, qual é a cor, qual é a posição, existe algum padrão de consumo orgânico? Você precisa saber exatamente isso antes de escrever a primeira palavra para usar esse recurso dentro do seu anúncio. Quarto passo, muito importante, é elemento visual disruptivo. O seu mercado utiliza isso? Por exemplo, é o quê? Corte rápido, zoom, objeto inusitado, cenário diferente. Qual que é o elemento visual que eles usam? O que é diferente ali? E saber disso é o grande diferencial na hora de você realmente parar para escrever seu anúncio. Você já precisa saber de tudo isso, tá? Depois, por último, som e música. Tem efeito sonoro? Estão usando trend? O que exatamente as pessoas que rodam o mesmo nicho que você está fazendo? Se você não tiver essas 5 respostas, a chance é que você está perdendo muito, mas muito, 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 muito do repertório que você precisaria para ter uma assertividade maior. E aí, veja bem, tá? Por que esses 5 elementos eles são tão importantes de colocar na frente? Hoje, a maior parte das pessoas estão fazendo copy cunhar. E a gente sabe que copy cunhar não escala, tá? E isso é um fato. Até porque copy não é sobre escrita, copy é sobre várias outras coisas que precisam ser feitas. Se você faz uma copy e você montou os pontos lógicos daquela copy, como muita gente está falando aí, isso já não é mais uma copy de A. Você ajudou a montar aquilo dali, a IA só escreveu. Em resumo, o que eu quero dizer aqui, tá? Entende por que a IA ou qualquer outra coisa não vai te ajudar a fazer copies boas e que escalam? Porque você precisa ter uma leitura de mercado de formato,
os 3 primeiros segundos, o lettering na tela, os elementos disruptivos, o som. E por mais que você coloque a IA para fazer isso para você, ela não vai fazer tão bem quanto você mesmo parar o tempo lá e ver o formato que está funcionando, e ver os 3 primeiros segundos, e ver o lettering, e ver elementos visuais, e ver som e música. Então, assim, se você não parar seu tempo para preencher tudo isso daqui, e aí é aqui que eu vou mandar para você, ó, vou te mandar isso daqui. Se você não parar para ver e preenchendo esse documento aqui, ó, formato, aí depois você vem os 3 primeiros segundos, lettering, tá tudo aqui, tá? Esse daqui é o documento que eu uso, na maioria das vezes, eu vou meio que dando uma atualizada nele, semana a semana, toda vez que vai escrever novos anúncios e tudo mais, e é legal mapear isso e depois fazer uma avaliação geral dos elementos de consumo, tá? E é isso. E assim, isso daqui, tá? É uma aula bem curta, nem sei quantos minutos ficaram. E se você quer aprender mais sobre copy, a gente tem um curso, né? Na verdade, a formação que nós lançamos, eu com a Angélica, onde aqui dentro você tem uma trilha de criativos comigo e com ela, né? Onde você vai aprender sobre Nutra na Gringa. Se você quiser com Expert, você vai aprender comigo. Você tem todos os blocos aqui, ó, de VSL também. A Angélica vai te mostrar exatamente tudo que ela faz. Além de tudo isso, tá? Você também vai ter acesso à monitoria, ou seja, a gente vai ficar 4 semanas com você dentro da formação, te mandando atividades para fazer na segunda-feira e na quinta-feira entrando ao vivo para te mostrar exatamente o que você precisa fazer, tá? Fora isso, a gente preparou muita, muita, muita coisa dentro da formação. Se você estiver interessado em saber exatamente o que tem dentro da formação, detalhe por detalhe, a gente fala um pouco mais. Aqui abaixo desse vídeo vai ter um link para você acessar. Clica nele, vai ser uma página de vendas, assiste o vídeo que está lá, a gente detalha tudo e aproveita, tá? Porque eu realmente não sei por quanto tempo a gente vai manter essa condição especial aqui. É uma condição que realmente não tem como ficar por muito tempo no ar, né? Porque tudo isso, essa quantidade de informações que não é em excesso, é exatamente o que você precisa, na profundidade que você precisa, independente se está começando agora ou não. Então, é o seguinte, se você quer ter acesso a todo esse material, como escrever VSL para Expert, se você quiser escrever VSL para Nutra na Gringa, também vai saber absolutamente tudo, tá? Tudo que você precisa está aqui dentro da formação. E tem várias outras coisas que estão fora da formação. Se você quiser saber e quiser entrar na formação, é só apertar no link aqui. E, ó, de verdade, é algo que vai mudar o mercado e várias pessoas que já entraram na formação já estão falando isso. Então, entra porque a gente não sabe por quanto tempo vai ficar abertas as vagas e nem por quanto tempo a gente vai manter nesse valor que, assim, não tem nem o que falar, né? Então, aperta aqui, vê lá e entra. E essa formação tá incrível. Aproveita aí que vai ser muito, muito, muito diferente de tudo que você já passou pelo mercado. Falou?